Saudações, meus caros! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra, esse momento separado oficialmente, no nosso país, para falarmos, para discutirmos e para valorizarmos a cultura e a história negra no nosso país. Estamos nos aproximando do 20 de novembro, que é esse dia então oficialmente, e por causa disso, então, eu decidi discutir um pouco aqui com vocês sobre a origem, a história desse dia, e qual é a importância de nós fazermos essa discussão, principalmente nas escolas, sobre a valorização da cultura afro no Brasil e o papel da população de origem africana na nossa sociedade. A utilização do 20 de novembro como uma data oficial para o Dia da Consciência Negra foi algo bastante recente na história do Brasil, especificamente 2011, quando nós tivemos então a assinatura, consolidação dessa data. Antes disso, se utilizava o 13 de maio, que foi o momento em que a princesa Isabel, em 1888, definiu a abolição da escravatura. Nesse sentido, nós tínhamos então como data oficial para refletir sobre o papel, a valorização da população preta no Brasil, algo que foi feito, uma homenagem à ação de uma princesa branca que, forçada pelas circunstâncias, por várias questões políticas, por pressões sociais dentro e fora do Brasil, inclusive, ela foi obrigada, praticamente, a assinar a abolição da escravatura. Então, até 2011 se utilizava isso, o que é, algo bastante irônico e inclusive bastante criticado, anteriormente por vários defensores do movimento negro que apontavam então essa ironia, essa hipocrisia, porque olha, como assim, o dia para falar sobre a valorização da ação da população preta na nossa sociedade vai ser algo mais uma vez, que teria sido voltado, pautado, controlado por uma elite branca. E foi a partir dessas discussões que realmente buscavam valorizar, destacar a participação efetiva da população preta no Brasil, que se propôs então uma modificação dessa data. O foco passou a ser o 20 de novembro, inclusive chegando a ser o dia oficial em 2011. Por quê? Porque o 20 de novembro é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, uma importante figura da resistência da população preta escravizada no Brasil. Então, para a gente entender um pouco sobre a importância de Zumbi, sobre o Quilombo dos Palmares, vamos focar um pouquinho nessa parte da história. Como o foco desse vídeo não é a questão do Quilombo dos Palmares, eu quero fazer um vídeo especificamente para tratar sobre esse assunto, para apresentar um pouco das várias investigações, várias questões envolvendo a figura de Zumbi e a resistência, a vida, o cotidiano do Quilombo dos Palmares. Bom, isso eu vou deixar para esse futuro vídeo, mas eu quero pelo menos aqui destacar algumas características sobre esse momento, esse ponto importante da nossa história, para nós entendermos um pouco sobre esse processo de valorização atual do Dia da Consciência Negra. Bom, Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo da América Latina. E o que que é um quilombo, então? Quilombos eram lugares onde a população escravizada se refugiava, geralmente no interior das matas, para fugir da escravidão. Basicamente isso. Então, esse pessoal fugia de várias fazendas que foram consolidadas não só aqui no Brasil, mas em outros lugares da América. A gente também teve a formação desses quilombos. Na história do Haiti, por exemplo, nós tivemos esses movimentos de escravos que se refugiaram em vários morros da ilha, que depois vão movimentar uma revolução, enfim. Mas, voltando para a questão de Palmares. Palmares foi, então, a maior comunidade que se formou na história do Brasil, dessas pessoas que fugiam da vida como escravo e buscavam, então, um espaço para preservar os costumes, as memórias, a história, justamente, dos seus antepassados da África. Então, os quilombos, eles são por si só,
um símbolo de preservação de memória, um símbolo de valorização de um passado. Então, não é por acaso que se escolhe o momento do Dia da Consciência Negra como um líder de um quilombo. A figura de Zumbi dos Palmares, ela representa essa ideia, então, de defesa, de valorização desse passado, dessa ancestralidade africana. O Quilombo dos Palmares foi formado no final do século XVI no Brasil, próximo então de alguns engenhos de Pernambuco. Vários escravizados fugiram e se refugiaram em um lugar conhecido como Serra da Barriga, Mata Fechada. Essa população fugitiva, ela começou a consolidar a sua vida plantando sua própria comida, estabelecendo sua organização própria, tentando voltar inclusive para algumas questões políticas, culturais, até religiosas, que tinham então sua origem na África. Essa comunidade chegou a se formar com 20.000 habitantes e resistiu a dezenas de investidas desse exército colonial português, que tentou então dissolver esse quilombo. Ele só foi destruído então em 1694 e Zumbi, ele manteve a resistência com alguns fugitivos do quilombo até que ele foi morto então no 20 de novembro de 1695. E nesse pequeno processo de recapitulação histórica, eu já trouxe aqui também um pouco da importância desse dia. Algumas pessoas na nossa sociedade, quando nós chegamos perto do 20 de novembro, começam essas discussões, essas perguntas meio soltas no ar, assim, mais ou menos, mas não somos todos iguais, então por que que a gente vai ter um dia especificamente para falar sobre o negro? Não, vamos falar sobre a consciência do negro, vamos falar sobre a consciência humana. Não são só as vidas pretas que importam, são todas as vidas que importam. Olha, todos esses discursos, eles ignoram ou eles fingem que não existe algo muito marcante dentro da nossa sociedade, que é o racismo. Então nós temos por séculos no Brasil, nós temos porque isso continua acontecendo, um processo de desvalorização da cultura, da história, da religião de origem africana. Então, tanto essa ancestralidade africana, que era defendida por aqueles quilombos simbolizados em Zumbi dos Palmares, quanto a essa história afro-brasileira, representada também por um afro-brasileiro zumbi, todos esses aspectos eles são negligenciados, eles são apagados, eles são propositalmente esquecidos dentro da nossa história e dentro da nossa sociedade. E mais do que isso, esses apagamentos, esses silenciamentos, eles levam sim a consequências diretas na nossa sociedade. E por esse motivo é importante nós entendermos que, sim, somos todos iguais em valor. Obviamente, né, todas as pessoas têm o mesmo valor. Qualquer ser humano, né, as vidas de todos importam. Mas nós temos que destacar, sim, que vidas pretas importam, que a história afro-brasileira importa, que todas as pessoas têm direito a conhecer as suas ancestralidades. Olha, nós temos que destacar tudo isso porque parece que no Brasil se esquece disso. Se esquece que existe um grupo que não tem esses direitos reconhecidos. Então é importante que nós tenhamos pelo menos um mês, um dia, um momento oficial dentro do nosso calendário para reforçar essa luta. Então, o Dia da Consciência Negra não é só um momento de valorização, é um momento que mexe com várias questões históricas, envolvendo passado, presente e uma ideia de futuro. Passado para que a gente possa entender, valorizar e, inclusive, até em alguns aspectos, aprender com essa história, né, para que, por exemplo, a gente consiga pensar qual é a importância da discussão sobre as cotas raciais nas universidades no Brasil. Quais são as questões históricas que levam a gente a reconhecer a importância dessas ações? Além disso, é
É importante o Dia da Consciência Negra no presente para que os indivíduos de hoje valorizem a sua identidade, entendam o papel que eles têm na sociedade. Independente da origem, da etnia, todos temos os mesmos direitos nessa sociedade. Então, estabelecer essas identidades no presente é importante. É, possibilitar que o negro se reconheça como parte de um grupo que sofre, infelizmente, exclusões na nossa sociedade, mas que, ao mesmo tempo, faz parte de um grupo, sim, que participou efetivamente na história do Brasil, que fez lutas importantes para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, essa identidade do presente, ela é fundamental. E, para finalizar, então, pensar no Dia da Consciência Negra também é um momento para planejarmos o futuro. Pensarmos qual é, então, o papel que nós queremos dar para essa população preta no Brasil agora. O que que nós podemos fazer daqui para frente para valorizarmos essa população para que todos possam construir, entender, estudar, gostar da sua ancestralidade, das suas memórias, dos grupos sociais e históricos dos quais se fazem parte. Então, o Dia da Consciência Negra é fundamental como um momento para nós lembrarmos dessas reflexões. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Meu objetivo com esse vídeo era mais incitar algumas questões, levantar alguns aspectos históricos sobre esse momento importante do nosso ano. Ficamos por aqui, então. Bons estudos, boas reflexões. Abraço.